ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Pigmento de Aline Zolvi. Muito bem, estamos aqui, mais um Quadrinho ao Quadrado, todo mês falando de quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, aqui com... O Judeu Ateu. Muito bem-vindo, me sinto, no meu próprio programa. Tem que ser. Estamos aqui todo mês fazendo essa tarefa de formiguinha. A gente sempre tá aqui falando de quadrinhos nacionais. Não costuma ser muito falado de forma analítica na internet, então a gente tá fazendo a nossa parte. Se você não leu o quadrinho que a gente tá falando no programa, no caso deste aqui, Pigmento, da Aline Zolvi, você pode sempre ouvir o programa. Não tem spoiler no começo. E aí, quando a gente for falar com spoiler, a gente fala depois de uma parte que a gente avisa. Então, pode ouvir essa primeira parte tranquilamente. Perfeito. Se bem que eu não sei quanto spoiler eu tenho. Bom, tem um pouco de spoiler. Tem um pouquinho. Tem sim, é ok. Antes da gente chegar, Judeu, no quadrinho, sempre é bom lembrar que nós temos um Apoia-se, no apoia.se/quadrado, onde você pode fazer qualquer apoio financeiro, e o apoio financeiro volta pra você em áudio, mas se você não pagar, também volta pra você, porque é de graça, nosso podcast. Mas você volta pro Quadrinho Nacional também. Volta pro Quadrinho Nacional. Definitivamente essa máquina do Quadrinho Nacional é girada pelo pagamento do Apoia-se. E se você fizer qualquer apoio no valor de R$10 ou mais, seu nome é lido em alguns dos programas como as seguintes pessoas: Elvis Kleber, Felipe Waxman, Lucas Nunes Pio, Natan David Castro e Vitor Honorato da Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, Judeu. Começando direto aqui, pé na porta, sobre o que é Pigmento. Pigmento conta a história de Clarice, é uma tatuadora cujo mote da história, não sei se é o mote, o estopim da história, o motor de alguma forma, o conflito da história, perfeito, é que ela é uma tatuadora que não consegue se tatuar e daí os outros conseguem tatuar ela. Toda tatuagem que fazem nela some em um dia, desaparece na pele dela. Até que um dia ela encontra uma restauradora de livros chamada Lívia e coisas acontecem. Aí você tem que ler o quadrinho, mas ele é muito sobre símbolos e o que eles representam e mais um monte de coisa. Acho que isso é uma sinopse boa bastante. Sim, ele é basicamente sobre isso, símbolos, é isso. O quadrinho se prende bastante nisso, de que símbolos são importantes, tatuagem, né? Então ele trata de símbolos de culturas nórdicos, aqui por algum motivo tem bastante foco aqui. Então esse é o grande motor da história, que é mostrar os símbolos e o seu papel e importância para cada uma das pessoas aqui participando da história. Vou pular algumas etapas, Judeu. Você gostou de Pigmento? Não. Eu não gostei. Eu gostei. Também não. A gente, eu queria saber pra saber como que a gente alinhava essa conversa aqui. A gente não, quem tá ouvindo o podcast também não tá acostumado, a gente nunca conversa antes. A gente fala qual que é o programa, a gente lê e vai conversar aqui pela primeira vez. Eu não tinha ideia sobre o que você ia achar estranho. Eu tava com medo aqui. Não, medo não, né? Às vezes é interessante se os dois discordam, mas não foi essa vez, não. Sei. O máximo que a gente sabe é opiniões alheias de terceiros. Eu sei que Pigmento foi muito bem quisto no ano da publicação dele, acho que é de 2024. Uhum. E ele teve bastante indicação a prêmios, foi bastante recomendado por pessoas da área de quadrinhos, é 2024. Na quarta página aqui, né, na capa ao contrário do quadrinho, tem citação de Laerte, Natália Borges. A galera fez muito sucesso entre pessoas conceituadas no mundo dos quadrinhos. Então eu fui com alguma expectativa, mas eu normalmente tento não fazer isso importar. E eu fiquei em dúvida, Judeu, o que você acha que atrai as pessoas em Pigmento? O que você consegue levantar aqui com a gente os pontos positivos? Eu tenho uma resposta grosseira e eu tenho, sei lá, uma resposta mais educada, talvez. Qual você quer primeiro? Okay, faz a que você acha que encaixa melhor. Ok, vamos para a resposta mais educada. Eu entendo, talvez. Eu entendo o porquê as pessoas gostaram, no sentido de que eu consigo arranhar
o emocionante do quadrinho, principalmente no final. Ele demora um pouco demais pra chegar nesse final, inclusive. Mas assim, o final, sei lá, as últimas páginas ali, o clímax do quadrinho, eu fiquei, ok, isso é emocionante. Isso é bonito, sabe? Sim. É uma história tocante, de alguma forma. Pigmento, ele tem muita coisa pra falar, mas a série dele é uma história de amor. É um romance aqui sendo contado. E ele é muito sobre se sentir vulnerável, se entregar às pessoas, tá aberto às possibilidades da vida. Ele tem esses temas bem abertos e eu acho que isso pode conectar muito fortemente com as pessoas. Então, uma análise mais educada do porquê fez o sucesso, eu consigo entender porque outras pessoas se emocionaram com o Pigmento. Eu não senti a mesma coisa, não. Eu também não. E eu acho que o quadrinho, por ele tratar de símbolos, ele também evoca essa conexão, principalmente com pessoas do meio artístico, né? Porque é até curioso, a gente já fez podcast sobre quadrinhos de tatuagem, a gente fez o Tatu do André Diniz. Tatuagem e quadrinho não tá tão longe. Parece ser um meio que as pessoas convergem, inclusive pessoas de outras áreas artísticas também convergem eventualmente para quadrinho e para tatuagem. Então, como ele evoca esse meio artístico bem fortemente, né? Qual é o nosso significado? Que significado a gente dá para os nossos símbolos da vida, seja esses símbolos diretos, como uma mandala, um símbolo nórdico, alguma coisa, como a simbologia da própria vida, o significado das pessoas, né? Como você se relaciona com elas. É um assunto que evoca interpretação. Tem o que é meio filme de Oscar, né? No sentido de... não é isso que você tá falando, eu tô interpretando o que você tá dizendo, ok? Mas tipo, é um quadrinho sobre arte, sabe? Sobre expressão. Então vai afetar muito pessoas que trabalham com isso, né? Assim como filme que é sobre filme sempre tem sucesso no Oscar, porque crítico gosta disso, né? Tá dentro do ramo ali. E aí, visto que ele é simbólico dessa forma, eu acho que ele evoca bastante interpretação e ele é vago o suficiente para você poder preencher as lacunas com seus próprios sentimentos, com suas próprias interpretações. Isso costuma ser positivo. A minha crítica principal é que eu achei muito vazio. Toda essa correlação com símbolos e as referências que ele tinha, algumas verbais, algumas de montagem de cenário, né, de escrever por capa de livro, esse tipo de coisa. Vários desses símbolos que compõem a história me soaram todos muito artificialmente colocados para dar volume e não dar substância. Eu já tive uma crítica parecida lá atrás no Quadrinho Quadrado com o Bulldogma do Wagner Williams. Eu lembrei de Bulldogma também, estranho. Eu lembrei da sua crítica de Bulldogma. E se eu puder cortar só você rapidinho, eu lembro que você falou que ele é todo cheio das referências, porque parece que ele quer se mostrar. Eu não sei se mostrar, mas tipo, só ou ser do momento, ou qualquer coisa do tipo. Não importa porque ele fez aquilo, mas ele era cheio das referências, você não gostava disso. Eu na época, eu defendia Bulldogma, porque eu achava que era do tom do quadrinho, e ele tinha algum certo humor com aquilo. E aqui com Pigmento eu não consigo defender, não. Eu concordo plenamente com você de que ele tem uma das sinas que a gente comentou recentemente do quadrinho nacional de ser extremamente bem pesquisado, e os quadrinhos, eles querem muito mostrar essa pesquisa que eles têm, e Pigmento sacrifica muito da sua narrativa e da sua vontade de explorar e dar mais personalidade para esses personagens em troca de mostrar o quão, tipo, bem informado e pesquisado ele é, sabe? Sim, e ter referências e tentar construir substância justamente pelo ambiente de tipo, na prateleira tem esses livros aqui, essa pessoa estava lendo esse outro livro aqui, ela estava com algumas referências ou citação, que eu acho que não é isso que construiu o personagem, né? Serve para listar que esses assuntos são correlatos, que tipo, legal. Aqui na orelha, eu lembro que depois que eu terminei de ler, eu fui dar uma lida aqui na orelha por motivos de, tipo, tentar ver o que ele diz sobre si mesmo. E na orelha, ele lista, tipo, aqui é repleto de referências como algo positivo. E eu não consigo enxergar isso como algo positivo. Pra mim, ter um monte de referências não diz nada.
listar referência por referência, faz uma bibliografia ali, também tá ótimo, sabe, faz acadêmico, não é isso que dá substância pra história, e sim uma coesão. Tudo falar sobre símbolos não quer dizer que tem uma coesão com a história da história aqui. A gente tá falando de forma bem ampla, mas aí quando a gente chega na personagem principal ali, a Clarice, ela tem esse dilema que é interessante. Quando você lê, né, o resumo, você fala, tatuadora, essa ideia é maravilhosa. Não pode se tatuar? Olha que ideia incrível! O que isso significa? E eu não acho que ele achou uma resposta boa. O quadrinho não trouxe um símbolo legal pra isso tá acontecendo nessa personagem. Não construiu elo suficiente pra quando tem a conclusão da história, eu falar, olha só, aquela personagem que eu conheci lá atrás se transformou e, portanto, as coisas mudaram. Não, parece que só aconteceu. Eu acho que eu tô até disposto a dizer que ele encontrou umas respostas boas e ele tem uma pergunta boa e as respostas são interessantes e eu consigo passar aqui um bom tempo com você. Eu não faço questão, mas eu consigo passar um bom tempo comentando essas respostas sobre os símbolos desses quadrinhos. O que ele não fez é fazer eu ficar interessado por essas personagens para achar que a resposta tem algum impacto, sabe? Uhum. O que é interessante ela chegar nessas conclusões sobre os símbolos. O diálogo é tenebroso, estranho. Tem tantos defeitos aqui no que diz respeito a isso. Então, tipo, não basta ser essas referências, todo mundo fala referências também, sabe? Uhum. Eu achei o diálogo extremamente plástico, tá todo mundo falando em... Todo mundo com um textinho decorado, né? Não é uma conversa natural. Todo mundo é palestrinha nesse quadrinho. E não bastasse isso, as transições entre os capítulos e até mesmo dentro dos capítulos são tão inorgânicas, são tão pouco influidas, travadas, sabe? Uhum. O que parece poderia que jogar a favor. Até a gente comenta já. Mas Mas só no geral, fica parecendo que é esse exposé, sabe? De pesquisas que foram feitas para escrever esse quadrinho. Eu não me sinto muito bem com não. Isso dele ele tem de fato uns cortes muito quase abruptos ali, né? Umas transições muito duras entre cada cena da história, às vezes intercortada por um diálogo que vai embora e leva embora a cena junto com ele, às vezes sobe uma tela preta ali, uma página preta e troca de ambiente. E isso pode funcionar, eu consigo pensar, tipo, sentir se eu gostasse mais da história, eu defenderia que, isso aí que simboliza, justamente, a gente tá falando sobre símbolos, então, os momentos da vida são símbolos, né? O que essa piquagem simbolizou na sua vida? O que isso representa? Como você absorve esse pequeno momento? O que a vida é feita desses pequenos momentos, tal qual cada tatuagem conta uma história, então, é como se cada trecho fosse uma tatuagem dessa personagem, tanto que é simbolizado, né, as transições por tatuagens na personagem, ela tenta fazer uma tatuagem, aí mostra a página dela, eu gostei disso, essa linguagem dela de tipo, põe essa página o corpo, uma tatuagem que ela fez naquele capítulo, e aí no próximo capítulo ela não tem mais aquela tatuagem, ela fez uma outra em outro lugar, e tem uma correlação entre a tatuagem ter sido feita e ter sido feita naquele momento, porque símbolos e tal, mas é o que eu falei, tá lá os símbolos, mas você disse muito bem, eu não me conectei com a personagem o suficiente para esses símbolos fazerem uma narrativa de ela tá indo de um ponto a outro. Parece que são batidas da história e aí a história acaba. E tem uma conclusão. Ela tem dúvida, resposta. E aí acaba a história. E não me parece uma gradual. Não sou o gosto de ler. É até quase, sei lá, é até irônico mesmo que esse quadrinho menciona de nome. Esqueci o nome completo, a Bechdel lá, a Alison Bechdel, é isso? A Alison Bechdel, isso. Coitada, o mulher fez um monte de coisa, mas ela é conhecida pelo teste de Bechdel, né, hoje em dia. Ou Fan Home, eu acho que é o quadrinho mais famoso dela. Fan Home, exato. Ela ficou mais conhecida pelo teste dela ali sobre duas mulheres conversando numa obra qualquer, whatever, o pessoal conhece. E eu sinto que numa, sei lá, terrível ironia do destino, tipo, em querer cumprir, não tô falando que a autora fez isso, em querer dar tanto amor a essas personagens mulheres nesse quadrinho, tipo, ela meio que transformou quase todas em tão rasas, sabe? Tão sem personalidade pra mim. Eu termino o Pigmento e muito sobre nenhuma delas, sabe? O que elas acham, sentem
E sei elas lá. são definidas pelo problema que elas têm, né? Elas têm um problema na vida e elas são definidas por isso, pela profissão e pelo problema que elas têm. E costuma ser uma base boa pra você construir personagens, mas qual é o traço de personalidade da Clarice fora ela ser tatuadora e não ser tatuável? Ela é irônica, ela é engraçada, ela é séria, ela é despojada, ela conversa bem, ela conversa mal? Não sei, a gente não vê ela. A gente não vê. A gente entra na personagem, a gente não sente ela além da dúvida dela. É um pouco, sei lá, é um pouco da cena do quadrinho que tipo, todo mundo é bom demais o tempo todo, sabe? Todo mundo se aceita, ninguém fica com raiva, ninguém desgosta de alguma coisa que alguém fez. O conflito só nasce desses problemas iniciais que os personagens têm e é só, não há um outro conflito novo. Toda a história é só as pessoas apresentando o seu problema e no final ter alguma possível solução. É engraçado pra mim que nesse quadrinho sobre símbolos, ninguém em nenhum momento falou, pô, você tá pesquisando tatuar uns símbolos nórdicos, não é meio nazista isso, não? Ninguém mencionou tipo, a simbologia nazi da simbologia de tatuar símbolos nórdicos. Eu fiquei, toma aí. Esse símbolo perdido pra mim em pigmento. Um símbolo óbvio não comentado. E soa até meio que raso de alguma forma, justamente. Tipo, falar tanto sobre símbolo e meio que só falar sobre símbolo. Tipo, eles existem, pode significar múltiplas coisas. E o significado que você dão pra eles é isso que importa. E meio que não vai muito além disso, de uma conclusão meio simplória e expositiva sobre o que é o conceito de símbolo na filosofia. E é isso aí, é só isso. O motor da história, que é essa história de romance, e sem dar spoiler, sem essa conclusão, lá, eu interpreto como a possibilidade de se abrir para as pessoas, de se sentir vulnerável e tal. Tem pouca conexão com esse tema de símbolos, no final das contas, sabe? Uhum. Então parece que tem essas duas tramas quase caminhando em paralelo e se cruzando pouco, sabe? Elas não se comunicam tão bem, a história que está sendo contada com os temas que estão sendo trabalhados. Esse é o maior problema, talvez, no final das contas, é o quão um pouco esse tema de símbolos acaba significando para a história. Sei lá, comenta sobre luta feminista aqui e questões de psicologia e etc. O quão pouco isso acaba impactante na história de fato, sabe? Parece que é só algo que queria ser dito e se conectou pouco com a trama mesmo. Uhum. Parece ser justamente só um amontoado de coisas e não há a coesão necessária para tudo fazer sentido. Quando a gente falar agora na parte com spoilers, que eu quero falar pelo menos do finalzinho ali, tem umas duas coisinhas para reclamar, mas de forma sem explanar muito, é o que você falou, é duas coisas, porque eu não acho que a conclusão trabalha o assunto de simbolismo. Não há um simbolismo claro nessa conclusão, exceto uma resposta até meio piegas de como se resolve os problemas. Então, é triste. Eu acho que para algum quadrinho que queria falar sobre símbolos, na superfície, tão na superfície, tal qual uma tatuagem, ficou só um símbolo na superfície mesmo, de uma forma irônica. Eu acho que, sei lá, eu vou dar a minha resposta grosseira, então, agora, estranho, ok? Eu acho que sei lá, alguém pode escutar essa nossa conversa e falar que eu tô projetando, eu não sei. Mas eu acho que um outro motivo das pessoas gostarem tanto, ele não tá te convidando, ele tá te provocando, ou sei lá, quase te obrigando tipo, a interpretar ele, sabe? Sem te dar muita abertura, e eu acho que, sei lá, tem muita gente que quer mostrar que, não, eu entendi. Contém pra interpretar aqui. Eu também tem símbolos. Eu sei essas referências aqui, sabe? Eu sei quem é, não sei quem das quantas. Mas aí, sei lá, pode ser que eu tô projetando aqui, eu não sei. Mas foi grosseiro, ok? Fui grosso aqui. Eu admito isso, pelo menos. Justo. Eu consigo ver também essa possibilidade. E, novamente, a gente acabou abrindo
com isso. Não é outras pessoas terem gostado e falado bem, que é o motivo da gente estar desgostando. Eu acho que a gente conseguiu aqui, eu acho, passar por outras coisas que nos desagradaram estruturalmente. Porque, em termos de arte, ela não é também surpreendente. Não, quer saber? Não tem... Eu tenho um problema com a arte, sim. Eu tenho um problema com a arte, sim. É competente só o bastante pra contar a história, mas eu acho que é pouco criativo e exigia mais experimentação. Principalmente, sabe? O estilo dela não tem problema, eu acho que pode ser contado. Os personagens são expressivos e tal, mas eu acho que o aspecto artístico das tatuagens tinha que ter sido mais visualmente impactante na obra. Então, ela ser tatuada no mesmo o quadrinho é um tiquinho um problema, considerando quão cartunesco o quadrinho e o estilo da autora. E eu acho que uma diferença visual de umas tatuagens mais bem detalhadas, ou só num estilo bem mais distinto do restante do quadrinho, chamaria mais atenção a esse aspecto de o quão artístico é de fato o trabalho da tatuagem. Sim. O quadrinho, ele não é básico. Ele tenta. Ele faz uns focos diferentes, uns ângulos diferentes. Às vezes tem um quadrinho tentando simbolizar alguma coisa ali, mas tudo soa um pouco vazio no final, como tudo da história, né? Parece que eu não sei, eu realmente senti que não significava tanto, sabe? No final é isso. Eu acho que foi vazio, foi raso, foi meio vazio, e eu acho isso muito triste, é bem da verdade. Eu não sei se eu diria que é raso, eu diria que a gente já comentou isso em outros quadrinhos na nossa análise do quadrinho quadrado. Eu com certeza não me senti convidado a interpretar. No mínimo isso, eu diria. E, ele tem coisa pra interpretar. Porra, ele é bem pesquisado pra caralho. Obviamente, ele foi escrito com inúmeras interpretações possíveis aqui, e inclusive aberto bastante pra alguém poder ler isso e interpretar coisas que a autora nem considerou. Mas a forma com que ele foi escrito, ele não me deixou nem um pouco convidado a acabar essas interpretações possíveis, porque como eu já comentei várias vezes, a narrativa principal não me convenceu nem um pouco de que eu seria recompensado em fazer essas interpretações. Mas eu acho que elas estão ali. Eu pelo menos não diria que ele é raso. Eu acho que tem coisa a se cavar. Sim. É que eu acho que a profundidade viria de uma melhor coesão, de uma melhor estrutura que de fato me convidasse para, como você falou, para mergulhar um pouco mais nesse mundo e buscar essas interpretações e os significados para todos esses símbolos. Eu acho que como ele é mais esse amontoado de símbolos, eu sinto que ele ficou nisso, um amontoado que se junta tudo, não enche a piscina, sabe? Fica ainda uma piscina meio rasinha. Mas, enfim, independente disso, eu concordo com você. Eu não fui convidado pelo quadrinho a pular de cabeça no que cada símbolo significava ali. Não me soou uma tarefa gratificante. Gratificante. Não, também não. Beleza, Judeu. Metemos bastante pau aqui. Acho que pode ter uma crítica ruim, considerando quão bem avaliado ele foi. Eu acho que tá permitido. Não é a gente, como a gente falou, é bastante bem quisto, então essas são só as duas opiniões de duas pessoas, e dentre um mar de todas as outras. E se você quer ter a sua opinião, você pode ir atrás, ler o quadrinho. Sempre, se você tem a disponibilidade de ir atrás e ler, é sempre bom você formar sua própria opinião e comparar com o que os outros dizem, com o que a gente diz, e formar sua própria opinião. A gente aqui ficou com essa, e pra quem leu, vai poder ouvir mais um pouquinho da nossa opinião com spoiler. Então, só mais um tiquinho. Só mais um tiquinho. Só mais um tiquinho, vamos lá. Me fala algo
que não é... você encontra o amor e resolveu os seus problemas. Me fala que não é isso. Que outra interpretação você vê além disso? Eu não colocaria tão simploriamente. Eu tô falei... porque eu tô um pouco puto, mas... Você tá um pouco puto, eu entendi. Eu comentei várias vezes durante a análise. Eu interpretei como a possibilidade de se sentir vulnerável. Assim que eu interpretei. Tipo, as tatuagens não apareciam nela porque ela tinha medo de relacionamento. Era basicamente isso. Então o quê? E aí? E aí? Tipo, o que isso significa, sabe? O quadrinho em nenhum momento mostrou necessariamente alguma coisa que não uma insegurança com ela própria. A conclusão que eu consigo fazer, eu falei zoando do amor, mas a conclusão mais óbvia pra mim é que ela se sentiu confortável consigo mesmo finalmente, se abrindo com outra pessoa, e ela tinha uma insegurança, e aí quando essa insegurança foi embora, as tatuagens voltaram. Não, é assim que eu entendo também, basicamente isso. Mas e aí? De onde vinha essa insegurança? Por que ela surgiu? O que ela representava pra essa personagem? E de fato foi achar o amor e falar com alguém é o suficiente pra isso resolver? Eu não consegui nem entender muito bem a causa do problema. Eu sabia o problema, não sabia a causa pra eu saber se a solução é boa. Eu interpretei dessa forma, de que ela se sentia insegura. O que eu não entendi é por que tatuar a outra pessoa é que resolveu. É isso que eu não entendi. Porque eu achei que o clímax... Assim que começou esse romancezinho, provavelmente vai aparecer as tatuagens depois que elas transarem. Eu juro que eu pensei isso. E aí aconteceu logo em seguida, ok. Tipo, não é um problema de identidade LGBT necessariamente, é alguma outra coisa, eu pensei. E aí eu não cheguei exatamente qual é essa outra coisa, não. Porque, tipo, é que tatuar outra pessoa é o que liberou as tatuagens. Eu não senti vontade de caçar tão fundo a ponto de não. Se a conexão desbloqueou. E aí soma, tipo, símbolos. Símbolos é tudo sobre a história, é sobre símbolos, sobre símbolos, sobre símbolos. E aí a menina decide, você vai me tatuar. Eu aceito você me fazer uma tatuagem. O que você quer fazer? Esse desenho legal que eu achei aqui. Tipo, eu não quero ser a pessoa que critica a tatuagem sem sentido, porque eu sou super a favor. Eu adoro tatuagem sem sentido e ninguém precisa justificar nada pra fazer uma tatuagem. Mas numa história de símbolos e o que eles significam, me pareceu um pouco perdido isso. Não me pareceu que ela estava concluindo algo da jornada dela. Pareceu só que, a conclusão é, eu vou tatuar. E isso responde o quê? O que responde eu vou tatuar? Eu não sei. Eu não sei o que isso responde. Talvez esse é um negócio. Talvez se eu tivesse mais inteirado em simbologia nórdica de símbolos. Eles comentam, né, uma hora ali sobre, tem a ver com saber o caminho, né, ter o caminho garantido, alguma coisa assim. Esse símbolo específico é nazista, não é? Se eu visse alguém tatuado com esse símbolo, eu ia levantar uma sobrancelha. Eu ia. O que significa isso? Eu não sei. Eu vou ter que abrir, eu tenho que abrir algum infográfico de símbolos nazistas pra ter certeza que não é nada. E não deve ser. Mas, não, é só que, sei lá, pra uma história um pouco melhor, teria esse símbolo mais presente na história até chegar esse momento, sabe? Sei lá, durante a história você vê esse símbolo no livro várias vezes, mas... Sim, e tá no livro que ela ajudou a restaurar, é a conexão entre elas. Simboliza algo um pouquinho. Uma história um pouco... Quero dizer melhor. Não, eu quero dizer assim. Uma história um pouquinho melhor teria esse símbolo presente várias vezes durante a história, significando coisas diferentes, entendeu? E aí, quando a gente chegasse aqui no final, ok, beleza, tem esses vários significados, esse símbolo, toma aí, faz todo chegar aqui. Mas aí chega aqui no final, esse símbolo que a gente vê a história inteira, assim, tem a mínima ideia do significado, e aí tipo, meio que joga você, caminhos, a gente tá... segurança dos caminhos, mesmo que a gente não saiba. Ok, tá. Beleza, tá bom. Ok. Que seja. Pode ser. Tá bom. Meio que é isso aí. É isso aí. Ok. Ok. É meio como
E não é crítica nenhuma pessoa que faz licença. Mas quando, às vezes você pergunta, e aí? Eu sei que é uma coisa que quem faz tatuagem não gosta de ser perguntado, inclusive. O que significa essa tatuagem? Mas quando alguém fala, eu fiz essa tatuagem, eu gosto desse desenho, isso encerra uma conversa. Não no sentido ruim. É só que, ok, isso não é um não assunto, né? Tipo, eu tatuei o Mario porque eu gosto do Mario. Ok, isso é um não assunto, então. Acabou aí. A gente pode falar que você gosta do Mario, sobre seu gosto do Mario. Agora, tipo, eu tatuei por quê? Porque ele significa abrir o caminho. Ok, e aí? Significa algo pra você? Não. Então, acabou o assunto. Por isso que eu não me sinto convidado a interpretar. Porque é tipo, eu tatuei porque eu quis. Beleza, você tatuou porque você quis. Então, não tenho mais o que falar. Acabou o assunto. Bom, a história com certeza quer que você interprete e tal, mas Mas eu fiquei com uma vontade. Ela quer que eu interprete, mas eu fiquei com uma vontade. Fiquei com uma vontade. Uma pena. Eu tava tava interessado. Eu tava em ideia inicial, quando a gente lê isso da tatuagem, e é um conflito interessante. Eu queria saber mais sobre esse conflito, e quando chegasse a apoteose da história, que as tatuagens só voltarem. E aí ela acorda e ela fica feliz das tatuagens voltarem. E todas elas, nenhuma foi feita em cima de outra, o que é surpreendente, mas todas elas voltam. E é um símbolo bonito pra história. Voltou. Mas por que não tinha e por que voltou, eu não conectei pra eu gostar dessa apoteose. Eu também não conectei muito, não. É interessante, porque eu não sei se eu lembro, antes da gente decidir falar de Pigmento, acho que eu não queria, porque eu bati o olho na capa, eu pensei que era uma autobiografia genérica sobre depressão, sobre alguma coisa pessoa, assim. E eu só, sei lá, não tava afim dessa narrativa específica. Aí você falou, não é tipo uma... Eu li a sinopse, ok, isso parece mais interessante mesmo. É uma história de ficção. É ficção. Não sei o quão próximo da vida da autora. Mas mas acabou não me conquistando também. Eu já falei mal demais, eu não tenho muita mais coisa pra falar, não. Isso, a gente já bateu a tecla várias vezes na mesma coisa. É isso, Pigmento. Falar uma coisa, estranho, não é medíocre, é ruim mesmo, viu? Eu achei ruim. O que é sempre positivo. O que é sempre positivo. Eu achei bem ruim, sim. E ele tem os seus motivos de ser ruim. E isso, pra mim, é melhor do que ser só medíocre. Então, exato. Esse é o único. Interessante, pelo menos. Beleza, encerrado o Pigmento, o Quadrinho ao Quadrado sempre termina com a gente dizendo qual é o próximo quadrinho mês que vem que a gente vai falar completamente com e sem spoilers. Mais uma vez estamos jogando os dados, estranho, mas a gente não leu. Era uma vez no Contestado, de André Calimã. Sim, exato. Quadrinho que foi lançado pela editora Figura. Eu não vejo como negativo a gente jogar dados. Na verdade, eu até acho positivo no sentido de que a gente vai ter que falar mal se a gente não gostou, como foi o caso aqui de Pigmento. A gente se comprometeu a falar. Mas... Pro 20, se a gente lê um quadrinho já e não gostou, a gente não fala. A verdade é essa. Eu não quero marcar ninguém. Então, então, nesse caso, eu tô esperançoso. Era uma vez no Contestado. Eu tô querendo voltar a ficar feliz com o quadrinho nacional. Então, eu tô com esperanças aqui pro Era uma vez no Contestado. A gente tá alguns programas de Quadrinho ao Quadrado que estão no mediano pra esquecível. Tá faltando um avassalador vir. Ok, vamos descobrir mês que vem, então? Mês que vem, então. Até mês que vem. Até mês que vem.